Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós. Shalom. E quero desejar a todos um bom ano. Estamos passando esse ano, embora esse calendário nosso tempo é o tempo Cronos, não é? Nós estamos no calendário também que nós estamos terminando o ano agora, um pouco diferente do calendário judaico, todavia vamos respeitar aí as leis, né? E eu quero desejar a todos um bom ano, tá bom? Perante Deus, que Deus abençoe, guarde. Não devemos esquecer que temos que agradecer a Deus todos os dias. Porém, é lógico que existem momentos que marcam, não é? E a gente sempre lembra com mais frequência. Então, irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, mas depois eu vou voltar alguns versículos acima. Os irmãos vão entender por quê. Bom, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui, irmãos, alguém pode pensar, por que o Senhor Jesus falou isso? Irmãos, antes disso, primeiro o Senhor estava vindo, após ter curado o paralítico em Capernaum, ou Cafarnaum, ele vinha e passou por um lugar onde estava ali vários publicanos na alfândega, homens que cobravam impostos, e muitos pecadores estavam ali também. Homens que para os fariseus e para os saduceus, não é? E para aquela cúpula do templo, não eram homens que eram bem vistos. Até muitos deles não eram bem vistos nem pelo povo, devido a algumas coisas que eles faziam com os impostos. Todavia, o Senhor Jesus passou ali e olhou, irmãos. Isso é no versículo 9, vocês vão ver isso. Tinha ali um homem chamado Mateus, e ele disse para ele, que também Mateus também era conhecido como Levi, tá, irmãos? Então ele disse, segue-me. E ele se levantou e seguiu o Senhor. Ali Deus já fez um milagre de conversão com ele, já começou a participar, não é? Junto com o Senhor. E foi para a casa dele e, por certo, convidou o Senhor foi. E quando chegou lá, aqueles pecadores, amigos de Mateus, aqueles homens que faziam coisas que não deviam, foram lá e sentaram para se banquetear junto com Mateus. E o Senhor Jesus estava ali. E naquele momento passavam ali os fariseus, os escribas, por certo, observaram aquele movimento e chegaram para os discípulos do Senhor e falaram, mas o Senhor, esse não é o Jesus Cristo? Ele vai agora ele vai comer com publicanos, com pecadores, não é? Como que julgando o Senhor. Irmão, não julgue ninguém. Você não é Deus para usurpar o lugar de Deus e querer julgar os outros quando você tem o teu passado também numa situação complicada. Eu procuro não julgar ninguém, irmãos. Eu dou aqui as minhas... Tem algumas críticas, tem algumas coisas que eu passo, porém, julgar não. Julgar eu não julgo, porque eu não posso condenar nem absolver. Eu não sei o tamanho da misericórdia que atingiu ninguém. Eu não posso fazer isso. Se a tua denominação faz isso, cuidado, que ela está usurpando o lugar de Deus. É claro que tem que existir respeito, tem que existir boa ordem, tem que existir tudo isso. Porém, o julgamento pertence a Deus. Nós não podemos. A única coisa que nós podemos é aconselhar a pessoa, agora julgar, principalmente quando a pessoa vira as costas e ficar falando, esse daí não tem mais jeito. Tá vendo o que aconteceu com ele, com ela? Isso daí é grave diante de Deus, porque você não sabe o coração
da pessoa e não sabe o que Deus pode fazer. Certo, irmãos? Então, o Senhor Jesus olhou para aqueles homens e não deu razão para eles, não. O Senhor Jesus, no versículo 12, disse: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tem muita gente que se acha justo. Tem muita gente que vai para uma denominação e já se acha justo, já se acha santo. Irmão, toma cuidado com isso. Você não pode tomar essa posição, independente da tua fé, de qualquer coisa. Nós somos homens, seres humanos, e erramos constantemente. Não julgue ninguém. Deixe o juízo nas mãos de Deus. Porque nós aqui às vezes tecemos alguns comentários a respeito de algumas denominações, não para julgá-las, mas para alertá-las. Aí você vai dizer, mas ela não precisa da sua alerta. Isso é problema meu. Assim como o meu canal também não precisa que você entre nele para dar palpites. Então, uma coisa é você entender o seu lugar, compreender a sua posição e respeitar a posição dos outros. Se o Senhor Jesus estava ali comendo, ele estava ali comendo e ponto. Ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Tem muitos que ficam cuidando da vida dos outros ao invés de ler a Bíblia e de orar. Vejamos, irmãos, que aí o Senhor então também foi, depois dali, foi abordado, é claro, de outra maneira, com uma pergunta apenas, não é? O Senhor teve sempre cuidado de responder com amor, com carinho. E os discípulos de João foram lá, porque eles estavam jejuando, e falaram assim, mestre, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Uma pergunta parecida, né, para dizer assim, mas por que ele faz isso? Em cima os fariseus perguntaram por que ele sentou com os pecadores. Embaixo, os discípulos de João, na sua simplicidade, perguntaram por que nós jejuamos e os seus discípulos não. Aí o Senhor falou para eles, ora, o noivo está com eles. Como vocês podem ler aqui, ó, como é que eles vão ficar tristes se o noivo está com eles, né? Então não há necessidade de jejuar nesse momento. Mas outras vezes eles vão jejuar sim, né? Quando de ser tirado o esposo, então jejuarão. Aí depois ele falou isso. Não se coloca remendo novo em odre velho. Quer dizer, irmãos, o odre era feito, ou é feito, com uma pele de um animal. Como para colocar algum líquido ali dentro, água, etc. E vinho também. Só que o odre, para colocar vinho, se ele fosse velho, se o vinho já estivesse velho, até tudo bem, mas se fosse um odre velho e quisesse colocar um vinho novo, que vinho novo? Um vinho que ainda não tinha sido fermentado. Se colocasse dentro do odre velho, o odre romperia, porque o vinho trabalha. Da mesma forma, se o vestido era velho, não podia colocar um remendo nele de um pano novo, porque na hora que fosse lavar o vestido, o pano novo, logicamente, ele ia trabalhar, ia encolher e rasgaria mais o vestido e o rombo seria maior. Vocês estão entendendo? Por isso que o Senhor falou isso. Mas o que significa? Eles estavam totalmente debaixo da lei. Não estou dizendo dos mandamentos. Entendam. Não estou dizendo dos 10 mandamentos. Eu estou dizendo que eles estavam totalmente debaixo da lei. Porque muitos pensam que a lei era só os 10 mandamentos e acham que nós não precisamos de olhar os 10 mandamentos. Coisa que o Senhor Jesus mesmo orientou. Nós somos salvos pela graça. Ele falou que em todos os mandamentos apenas se resumiam naqueles que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porém, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele obedece os mandamentos.
independente de conseguir ou não, porque agora tem Cristo, que é a nossa expiação. Mas é o nosso dever respeitar o que Deus deixou. Porém, existiam coisas que já eram do odre velho. Quais delas? Várias, várias. Por exemplo, eles não se sentavam na mesa com pecadores. Eles não faziam parte de nenhum tipo, eles eram exclusivistas. Eles não tinham misericórdia. Não que Deus ensinou eles a não ter misericórdia. É que eles interpretavam as coisas da forma deles. Eles distorciam a própria palavra de Deus. E nós também, irmãos, temos que entender que eles ainda até hoje creem que tem que oferecer holocaustos. Imagine, você é um cristão, tem que oferecer holocausto. Isso é coisa do odre velho. Jesus Cristo já morreu, ele já ressuscitou. Está entendendo? Não, porque se eu não me circuncidar, eu não vou entrar no céu. Você já está circuncidado na cruz em Cristo. A circuncisão e a incircuncisão, quando você está em Cristo, é a mesma coisa. Não é pecado você se circuncidar se você precisar de se circuncidar. Às vezes há casos até médicos. Às vezes há problemas de saúde que é necessário que se circuncise, que se circuncide, faça circuncisão. É necessário. Caso eu tenha um conhecido que precisou fazer circuncisão porque ele tinha um problema de saúde que era necessário. Tem um outro senhor também que eu conheci, né? Ele teve que fazer por causa de uma infecção urinária que deu, e aquilo atacou ali o prepúcio, e ele teve que fazer a circuncisão. Agora, para a salvação não há mais necessidade. Paulo fez com que Timóteo fosse circuncidado porque eles tinham que entrar na sinagoga para pregar lá dentro, senão não podia. Certo, irmãos? Então, quando eles queriam dizer ali, por que teus discípulos não jejuam? Deu para entender o quê? Que eles estavam ainda pensando que o jejum, o sacrifício, ia ser para Deus. Não, irmãos, não. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Não adianta a pessoa jejuar e não ter misericórdia do outro. Não adianta a pessoa ficar presos em preceitos humanos. Eu uso isso, eu coloco aquilo, cubro a minha cabeça com esse pano, cubro com aquele, outro de outro jeito. Eu não posso. Isso não vai salvar você. Se a sua denominação tem esse costume, as igrejas de Cristo não podem ser contenciosas. Nós sabemos que isso, irmãos, é algo que nós não podemos condenar as outras denominações por esta falta. E não podemos nos espelhar também em coisas que nós não sabemos o que está por trás. Não se espelhe na sua denominação. Se espelhe em Cristo. Porque você não sabe o que está atrás daquelas cortinas e daqueles bastidores. Só quem passou por lá é que sabe. Isso não quer dizer que eu estou mandando você sair de lugar nenhum. Mas vai chegar um momento que, ou você querendo ou não, você vai perceber que você não vai poder ficar, porque você tem que estar no lugar, tem que estar no odre novo. E tem denominações que dizem-se cristãs, mas praticam certas coisas, irmãos, que não se identifica com o cristianismo ou com o messianismo. Por exemplo, não tem misericórdia, julga segundo a sua própria hierarquia, beneficia amigos. Porventura isso não era só. Quem fazia isso no passado? Quem fazia isso no passado? Eram os fariseus, eram os saduceus. Isso é claro. Basta você ler do Velho Testamento para frente, você vai ver. Você vai ver como é que eles se beneficiavam uns aos outros. Era como se fosse um cobrindo o pecado do outro. Até Ezequiel, uma vez, Deus arrebatou ele, levou ele dentro do templo, irmãos. Aonde ali tinham coisas malignas. Num templo que era para servir a Deus naquela época. A ponto do Senhor falar, não habito em templos feitos por mão de homem. Porque não dava, irmãos. O templo ele foi feito para
para ser uma casa de oração, um lugar para o povo se reunir. Não era uma igreja. A palavra igreja, irmão, muitos interpretam tudo errado porque não conhecem. A palavra igreja quer dizer reunião de pessoas ou saídos para fora. Quer dizer, em Roma tinha muitas reuniões, tinha muitas igrejas, não igrejas de adoração, mas de reuniões políticas e etc. Depois, quando o cristianismo chegou até ali, eles, por certo, denominaram igreja porque é reunião de pessoas. Congregar quer dizer se reunir. Congregação é uma reunião. Assembleia é uma reunião. Vamos entender as coisas que estão escritas para nós não fazer coisas erradas. Você vai e julga o teu irmão. Mas eu uso véu, mas você fala mal do teu irmão. Mas eu uso véu, mas fala que o teu irmão é filho de Satanás. Como você pode provar isso? Porventura tu és Deus? Como você pode dizer aquele ali vai para o inferno? Você tem o nome do livro da vida na sua mão para você conferir se o nome dele está lá ou não? Mas ele fez isso, fez aquilo. Você sabe o que aconteceu com ele depois de tudo isso? Sabe se ele não chorou, se ele não pediu perdão, se Deus não o perdoou? Você só vai sentir, se você é assim, quando a pedra bater em cima da tua cabeça. Aí você vai sentir. Porque enquanto bate na cabeça dos outros, você acha que tudo é certo. Mas depois que pegar em você, aí você vai sentir. Aí você vai buscar, tomara que você encontre. Porque tem pessoas, irmãos, que são tão fanáticas, tão sem misericórdia, que depois elas acabam não tendo misericórdia com elas mesmas. Porque aprendeu desde pequena a agir daquela maneira. E de repente a pessoa vai e dá um escorregão, e aí entra em desespero, fica em depressão, e às vezes chega até tirar a sua própria existência da face da terra. Quantos que tiraram a sua existência por causa de doutrinas assim? Eu pergunto, quem será o responsável? Quem se responsabilizará por isso? Pense bem, irmão. Mas não é culpa da instituição. Não estou culpando a instituição, mas estou falando daqueles que estão na frente e que ensinam e que não sabem ensinar. Falam coisas que não devem, porque não estudam a Bíblia e não quer que você estude. Ora, se Jesus Cristo mandou examinar, se no grego examinar é anakrinó, que quer dizer pesquisar com profundidade, como você está obedecendo uma instituição e deixando de obedecer a Cristo? Eu pergunto, foi a instituição que morreu na cruz por você ou foi Cristo? Veja que remendo você está sendo e aonde você está sendo colocado como remendo. Qual remendo? Você está no odre velho ou está no novo? Você está no pano novo ou no pano velho? Aparentemente parece que você está no novo, mas você está no velho. Você age como aqueles que estavam no velho. E ainda critica aqueles que estavam no velho, aqueles que estão no novo, dizendo, tá vendo? Esse aí deixa passar tudo. E ninguém deixa passar nada, irmão. Aqui passa na peneira de Jesus Cristo. E nós apenas ensinamos o Evangelho. Essa é a nossa missão. Se você quiser ficar aqui, fique. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. O assunto aqui é Jesus Cristo. Somente Ele. Deus seja glorificado.